Hoje foi o segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração dos réus do processo do Mensalão. A sessão de ontem tinha sido bastante tranquila e a sessão de hoje, até bem próximo do fim, foi bastante tranquila também. Os ministros estavam, em larga medida, rejeitando unanimemente os embargos de declaração, em boa parte porque muito do que esses embargos traziam para a discussão era, na visão dos ministros, uma rediscussão de temas que já tinham sido enfrentados e rejeitados no ano passado. Por exemplo, o embargo de declaração do réu Roberto Jefferson trouxe um argumento de que havia uma omissão na decisão do Supremo porque o ex-presidente Lula não havia figurado entre os réus do processo. Esse argumento já tinha sido enfrentado pelo Supremo algumas vezes ao longo dos últimos anos, inclusive no próprio segundo semestre do ano passado. No fim da sessão, porém, ocorreu uma discussão que era importante não pelo réu em si que estava sendo discutido, pelo réu que tinha ajuizado aquele embargo, que era o Bispo Rodrigues no caso, mas pelas teses jurídicas envolvidas. O ministro Lewandowski interrompe a votação à medida em que a palavra ia ser passada ao ministro Barroso, que por ser o mais jovem é o primeiro a votar após o relator. Quando começam os embargos do Bispo Rodrigues, o ministro Lewandowski pede a palavra e levanta um problema que a gente tecnicamente chamaria de aplicação da lei penal no tempo. O Lewandowski observa, olha, na decisão, a decisão majoritária do Supremo reconhece que o Bispo Rodrigues tinha se envolvido em reuniões que estavam ligadas a esse esquema de compra de apoio político antes de novembro de 2003. Novembro de 2003 muda a legislação sobre o crime de corrupção. Segundo Lewandowski, portanto, há um problema na decisão, porque o que o Supremo teria feito, segundo o ministro, é pegar condutas que foram praticadas antes dessa lei e aplicar, na hora de fixar a pena para o crime de corrupção passiva, o que essa lei posterior dispunha. Isso gerou muita discussão, porque a maioria dos ministros não entendia que o Supremo tinha condenado o Bispo Rodrigues por fatos ocorridos antes da mudança da lei, mas sim por fatos que se prolongavam de variadas maneiras para além dessa mudança legislativa. O clima ficou tão acirrado no debate dessa questão, o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Lewandowski, inclusive, discutindo com veemência no fim, que a sessão foi suspensa e o resultado desse debate a gente só vai conhecer na quarta-feira da semana que vem.